academicamente, como é que o Rafael se prepara para os concursos? Como é que as escolhas dos cursos? Como é que você vamos faz? lá. Vamos lá. A área de concurso, né? Eu acho que a primeira coisa que a pessoa precisa considerar é fazer um concurso para uma área com a qual ela se identifica mais. Concurso tem muitos. Esse ano, então, todo dia sai um edital novo. Eu acompanho. Na verdade, eu não só acompanho, né? Eu trabalhei numa instituição de ensino, administrei uma instituição de ensino que oferecia curso preparatório para concurso público. Então, conheço bem esse campo. E algumas pessoas apenas decidem, vou fazer um concurso. Mas ela não analisa aquela carreira, ela não analisa aquele cargo, ela não analisa a estrutura do órgão público que ela quer pertencer, ela não estrutura como que funciona aquele ente federado responsável pelo órgão público que ela quer pertencer, ela não estrutura o que requer dela em termos de preparação para a prova que ela vai fazer, o que ele vai fazer. Então, estudar para concurso público é bastante complexo. Então, é necessário fazer uma análise prévia, bem apurada, cuidadosa, para que a pessoa esteja realmente consciente na seara na qual ela vai entrar. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é analisar. Analisar o quê? Primeiro, analisar qual é a área com a qual eu me identifico mais. Qual é a área que a minha formação acadêmica me possibilita entrar. Porque está mais comum, nos últimos dias, a exigência de nível superior para concurso público. Então, está diminuindo mais e mais, concurso público a nível médio, e exige-se cada vez mais nível superior. Então, a pessoa precisa fazer um curso de nível superior, quem não está fazendo precisa fazer. Alguns concursos públicos exigem nível superior em qualquer área de formação, desde que o curso de nível superior seja reconhecido pelo MEC. Então, é necessário, por exemplo, analisar isso. A carreira para a qual eu pretendo fazer concurso é uma carreira que aceita curso de nível superior para qualquer área? Porque às vezes a pessoa já tem o curso de nível superior, mas aquela carreira que ela pretende ingressar exige nível de curso superior específico para uma determinada área. Entendi. E aí ela terá de cursar um outro curso ou decidir por uma outra carreira. Esse é um outro ponto que a pessoa deve analisar. Uma vez analisando isso, é decidir estudar com bastante antecedência, que é o maior erro da maioria daqueles que decidem estudar para um concurso. Querem estudar, o edital já saiu. Quando o edital sair, já está tarde demais. Então, estudar com bastante antecedência. O concurso para o qual eu estou estudando, embora eu vou participar de outros concursos, mas o concurso para o qual eu estou estudando, ele provavelmente terá o edital publicado no mês que vem, fevereiro. Possivelmente as provas serão em maio, junho, mas eu já estou estudando para esse concurso desde novembro de 2022. Então, veja bem. Um ano e pouquinho. Um ano e pouco. Então, eu estou pronto. Se a prova fosse no próximo mês, eu estou pronto no sentido assim, me preparei, não vou ser pego de surpresa. Óbvio que um concurso tem vários processos, até que ele se torne uma realidade, né? Então, tem um processo de escolha de banca, tem um processo de definição de conteúdo, tem um processo de publicação de edital, tem um processo de inscrição, até chegar ao processo da prova. É um processo que é possível ir acompanhando, mas a pessoa precisa fazer essa análise da carreira que ela quer seguir, o que o cargo que ela deseja requer, e decidir estudar antes. E aí, uma vez decidindo estudar antes, entra um outro processo. Uma vez que ela decide estudar antes, quais são as disciplinas que, em tese, porque o edital ainda não foi publicado, o edital é o documento oficial do concurso, que norteia o concurso. Como o edital não foi publicado, você tem que estudar pelos editais anteriores. Sim. Então, quais são os conteúdos, quais são as disciplinas que eu vou ter que estudar, quais são os conteúdos de cada uma das disciplinas que eu vou ter que estudar. Esse é um outro ponto que a pessoa tem que considerar. Posteriormente, quanto tempo diariamente eu tenho para estudar? E fazer um planejamento de estudo diário, semanal, de acordo com a disponibilidade de tempo que a pessoa tem para estudar aquelas disciplinas, aqueles conteúdos, ponto a ponto. Alguém vai dizer, eu não tenho tempo. Tempo todos nós temos. Se existe uma coisa que é democrático, e nem a democracia é tão democrática assim, a única coisa na perspectiva de José Carlos Libani, que é um filósofo da educação ou da pedagogia, ele afirma, e concordo com ele, que a única coisa na vida que é democrática é tempo. E de fato é. Porque se tem algo que alguém pode dizer
eu tenho e você também tem, e temos em partes iguais, é o tempo. Todos nós temos 24 horas. Ninguém pode declarar, eu tenho só 5 horas por dia, eu só tenho 10 horas por dia. Todos nós temos 24. Alguns trabalham 8 horas diário, ficam 2 horas no trânsito para ir trabalhar, mais 2 horas para voltar. Mas estudar para concurso requer sacrifício. Então, diminuir o tempo de utilização de internet, de redes sociais. Pesquisas recentes, como da URSource, plataforma HotSuite, apontam que o Brasil é um dos países que mais usa internet no mundo. Em média, o brasileiro fica conectado cerca de 10 horas por dia. Então, o tempo que a pessoa passa no feed, rolando, dentro do trem, dentro do metrô, dentro do ônibus, em casa, a pessoa lê um PDF, a pessoa lê uma lei, uma parte de uma legislação. Então, determinar uma quantidade de horas específica por dia para estudar. Mas também não é só sentar e estudar. E aí, por isso que eu disse que é complexo. É estudar, no sentido de ler, assistir videoaula, fazer revisões, fazer questões, cumprir o planejamento. Por exemplo, hoje, eu tinha um planejamento, mesmo eu trabalhando de casa, eu dou o meu jeitinho. Eu tinha um planejamento de estudar 10 horas líquidas. 10 horas líquidas é uma média de aproximadamente 15 horas. Que horas que eu acordei? Eu acordo todo dia, à mesma hora. Todo dia eu acordo 5 horas da manhã. Eu trabalho de casa, meu trabalho é super, ultra, mega tranquilo. Então, tem hora que eu não tô com nenhuma demanda para fazer, eu faço o quê? Estudo. Então, acordo todo dia às 5 horas da manhã, de 5 horas da manhã, levanto, tomo banho, tomo café, faço meu café, começo a estudar de fato 6 horas da manhã. Quando dá meio-dia, de 6 a meio-dia são 6 horas, eu já fiz uma média de 5 horas líquida. E aí paro, almoço com a minha família, depois estudo mais algumas horas. Então, assim, não é todo dia que eu consigo fazer 10 horas líquida, mas eu tenho o meu planejamento, fazer 6, 7, 8. Então a pessoa precisa querer. Tem muita gente que não só querer, a pessoa precisa envidar esforços na direção daquilo que ela quer. Se eu perguntar quem quer ser concursado, eu quero, mas quem quer renunciar? Por exemplo, a minha família está na região dos lagos. E por que eu não estou viajando com a minha família? Porque daqui a 4 meses eu vou fazer um concurso dificílimo, então eu estou aproveitando a minha disponibilidade de tempo, que é mais tranquilo nesse início de ano, para me preparar melhor, para aprofundar a minha preparação. Agora, existem pessoas que não conseguem renunciar um final de semana. Então, por um período da vida, e modéstia anexo, concurso que eu vou fazer, se eu for aprovado, nomeado, empossado, eu estou com a minha vida estabilizada. Sim. Um concurso que tem uma remuneração muito considerável, benefícios bastante consideráveis, então vale a pena sacrificar 1 ano e meio, 2 anos, para você ter 40, 50 anos, chegar na minha velhice com 60 anos, até porque eu tenho deficiência, então eu com 60 anos de idade, 20 anos de contribuição no Serviço Público Federal, eu estou aposentado. E 60 anos é daqui a 20 anos no estalar de dedos. Rápido, passa rápido. Então, é um planejamento de médio a longo prazo. Então, quem quer, aí, para mais informações é só entrar em contato aí que a gente vai ir ajudando. Então, assim, a gente entende que se você se organizar, se planejar, se você consegue tanto ministerialmente ter uma sessão, quanto academicamente, secularmente, você consegue também. Porque a grande questão hoje é, eu vou fazer algo, vou fazer uma coisa, vou deixar de fazer a outra. Exatamente. Óbvio que nesse processo, né, eu tenho uma realidade de vida muito diferente da maioria das pessoas. Essa que é grande, também. Cada pessoa tem uma realidade. Não podemos desconsiderar isso. Não estou aqui dizendo que para passar num concurso público tem que estudar 8 horas líquidas por dia, 10 horas. Cada um tem uma realidade. Eu já tenho uma estrutura de estudo ou de tempo de estudo bem considerável em razão da própria preparação para a teologia. Então, já tenho o hábito de ler bastante, já tenho o hábito de estudar muitas horas. Outrora, eu passava muitas noites, anos, passando noites em claro, estudando teologia. Então, eu já tenho uma certa estrutura para o estudo. Eu tenho facilidade para o estudo, em razão da própria teologia. Existem pessoas que estão sem ler com frequência há mais de 10 anos, vão ter um pouco mais de dificuldade. Sim. Mas faz o que é possível. Posso estudar 1 horinha por dia? Vai aumentando gradativamente. Agora, tem que iniciar, tem que dar o pontapé inicial. Mas quem tem o tempo, eu tenho
a disponibilidade do tempo. Eu conversava com uma pessoa no sábado, dizendo para ela, eu sou privilegiado. Entre aspas, privilegiado no tocante ao seguinte, eu tenho tempo para estudar, eu tenho, de certo modo, possibilidade de adquirir os materiais de estudo adequado para a minha preparação. Então, aprovação, nomeação, posse é uma questão de tempo. Basta eu ser disciplinado. Alguns podem dizer, eu não tenho tempo. Mas é possível. Mesmo com menos tempo do que o que eu disponho, é possível a pessoa ter uma preparação de excelência. Vê se 2 horinhas, 3 horinhas por dia ao longo de 1 ano, ao longo de 2 anos, a pessoa se prepara, 1 ano e meio, a pessoa se prepara com bastante qualidade. Não dá para fazer. Por isso que é importante começar a estudar com antecedência. Não tenho dinheiro para comprar curso X, Y, Z. Vai pegando alguns materiais na internet, assistindo aula no YouTube. Existem vários caminhos. O processo, para uns e para outros, pode ser um pouco mais complexo, menos complexo, mas se a pessoa estiver decidida, pastor André, a pessoa consegue. Consegue, né? E assim, isso independe de repente, você ter uma família com condições de te dar esse suporte. Hoje eu acho que você tem até mais facilidade material do que antes. Com certeza, a gente não tem uma diferença tão grande assim de idade, mas nós que somos de uma geração passada, do que um jovem de 20 anos, enfim, nós tínhamos muito mais dificuldade. No nosso tempo, a gente não tinha tanta facilidade. A cópia, a PDF, exatamente, a impressão, a internet, a vídeos, não. A gente, para tirar uma cópia, era um Deus nos acuda. Para a gente conseguir ter acesso a um livro, tudo era muito difícil. Então, hoje, o conhecimento está pulverizado, né? Ele está numa rede, né, acessível a todos. Então, hoje em dia, existem menos barreiras, não só para o estudo preparatório para o concurso, embora eu compreenda também que o concurso nos dias de hoje ele está muito mais concorrido, porque hoje muitas pessoas têm acesso a informações para a preparação, então isso acaba tornando o concurso mais concorrido, né? Não é que ele seja mais difícil, ele está mais concorrido. Mas tudo na vida se tornou um pouco mais concorrido, mas também mais acessível. Então hoje ingressar numa universidade pública está mais acessível. Tem Enem, tem ProUni, tem FIES para quem é menos favorecido. Então as pessoas precisam se utilizar dos instrumentos e das ferramentas que estão à disposição para avançar na vida. Eu acho que esse ponto da nossa conversa foi muito bom, a gente não ter ido apenas para o caminho do diálogo bíblico-teológico, porque existem muitos jovens cristãos que eles poderiam estar muito mais avante no campo acadêmico e profissional na igreja, para servir, inclusive, melhor a igreja na área de formação, mas também para influenciar a sociedade a partir da profissão e da formação acadêmica, pautado na fé que possuem. A gente reclama que tem muitos professores que acabam ideologizando os nossos filhos. A gente reclama que tem muitos políticos que não têm os mesmos princípios que nós temos. Mas onde estão aqueles que querem ser cientistas políticos bem preparados, não só bíblico e teologicamente, mas bem preparado ideologicamente, politicamente, mas não querem estudar? Onde estão aqueles formados em história que possam de fato contribuir? Cadê aqueles que estudam filosofia, que podem contribuir e pensar a filosofia também a partir da Bíblia? Cadê aqueles que podem produzir a arte a partir da Bíblia? Cadê aqueles que podem escrever roteiro de novela a partir da Bíblia? Cadê aqueles que podem coordenar um teatro a partir da Bíblia? As pessoas reclamam daquilo que existe na sociedade, mas não apresentam uma espécie de entrega de serviço à sociedade a partir de fundamentos bíblicos. Por que não? Porque espiritualiza tudo a tal ponto que não consegue ofertar à sociedade unindo intelectualidade acadêmica, secular, com a intelectualidade bíblico-teológica. É possível unir fé e razão, eu estou usando fé no sentido bíblico-teológico apenas, e razão no sentido de conhecimento científico divorciado da perspectiva bíblico-teológica. É possível fé e razão caminhar junto, é possível a fé servir à sociedade e é possível a razão servir à fé. E as pessoas acabam pensando, quando eu digo as pessoas, me refiro ao nosso nicho, né, ao nosso público-alvo principal, que são os cristãos, acabam pensando que é impossível que as duas coisas caminhem junto. Aí focam muito mais no ministério, outros focam somente na vida, porque também tem esse problema. Alguns jovens que só querem vida acadêmica, pede ele para ler explicar um versículo da Bíblia,
Não sabe. Então, o equilíbrio, ele é o ponto principal, buscar o equilíbrio. Essa questão que tu falou é muito, muito importante, muito interessante, porque tu vai ir para a faculdade, tu vai estudar aí ciência da religião, tu vai estudar cultura clássica, os caras, o viés dele, a linha que eles trabalham, os caras são inteligentíssimos, você sabe disso. Mas a linha de trabalho é uma linha completamente assim, desassociada da nossa, né? Então é importante que haja o preparo da nossa parte, é importante ter na faculdade, na universidade, professores, né, também que entenda esse teu contexto aí, da inteligência, do conhecimento, mas que associado à fé. Eu acho isso de suma importância. Eu costumo dizer, pastor André, que é imprescindível que haja dentro das universidades cristãos que tenham a consciência de que a universidade é o seu campo missionário. É o seu campo missionário para que ele possa fazer missões na perspectiva apologética. Ou seja, vou defender a minha fé pregando a palavra de Deus com inteligência. Não é pregando a palavra de Deus dizendo que A, B, C ou D vai para o inferno. É pregando a palavra de Deus contrapondo aquilo que é colocado na universidade contra a nossa fé, sem necessariamente partir para um embate. Porque hoje o que nós vislumbramos é um grande embate entre cristãos e não cristãos no campo das ideias, e muitos cristãos se tornaram belicosos, violentos nesse debate, achando que estão fazendo apologético, ou achando que estão, de fato, defendendo a fé, ou fazendo a obra de Deus, quando na verdade só estão criando uma espécie de inimizade. Então, o cristão precisa compreender que a universidade pode ser e deve ser o seu campo missionário. A universidade deve ser o seu campo missionário, onde ele pode pregar a palavra de Deus de maneira inteligente e estrategicamente. Há uma escritora, a Nancy Pierce, que ela diz que nós devemos ter uma linguagem acessível àquele público com o qual nós queremos falar ou nos comunicar. Noutras palavras, o que ela está me ensinando é o seguinte, ou o que ela ensina é o seguinte: não adianta, por exemplo, eu querer evangelizar na universidade com a linguagem do público com o qual eu convivo diariamente, que é a igreja. Varão, varoa. Ora, essa linguagem evangeliquelês, ele acaba, na verdade, afastando as pessoas. Então, preciso falar na linguagem dela sem necessariamente ser vulgar, mundano, mas falar numa linguagem no sentido de fazer ser compreendido por aqueles que me ouvem dentro da realidade deles. É como fazer missões transculturais. A gente não tem que aprender uma outra cultura, não tem que aprender uma outra língua. Então, a pessoa que adentra um campo universitário, ele também tem que aprender a realidade daquela universidade. Ele também precisa aprender a realidade intelectual que predomina dentro daquele ambiente, para que também, por meio da intelectualidade, ele possa apresentar o Salvador e a salvação. Mas, na verdade, o que acontece acaba sendo o contrário. E aí é uma observação que eu faço preocupante, porque a maioria dos cristãos jovens que ingressam na universidade para fazer um curso de nível superior, seja de 4 anos ou de 5 anos, cientificamente, está provado que 60% deles se afastam da fé cristã até o término do curso. 40% permanece na fé cristã. E aí a pergunta que não quer calar: quais são as razões que fazem com que essas pessoas, ou esses jovens cristãos, não permaneçam na fé e se afastem dela? É a universidade? Será que a universidade é um mal em si mesma? Essa é a concepção que a sociedade, ou o nicho cristão, senso comum, tem. As pessoas defendem a ideia de que a faculdade é quem desvia os crentes. Um ledo engano. Na verdade, as pesquisas científicas apontam que o primeiro e principal motivo é a má formação bíblico-teológica dos próprios cristãos, que não têm argumento, como disse o apóstolo Pedro, que nós precisamos ter argumento para falar sobre a razão da nossa fé. Então, não tem argumentos bíblicos teológicos por conta de uma formação bíblico-teológica aquém do necessário para viver numa sociedade que é hostil à fé cristã e no ambiente intelectual que ataca frontalmente os pressupostos cristãos. Então, o que de fato faz o jovem se afastar?
como a fé dele não é uma fé bem fundamentada, não é uma fé sólida, ele facilmente se deixa influenciar pelos discursos ideológicos filosóficos, que não é a principal influência, como muitos pensam. Foi o autor X que fez ele ficar assim, mudou a cabeça dele. Foi o autor Y. Não é verdade. É a má formação bíblico-teológica dele que fez ele facilmente abraçar uma ideologia que lhe foi apresentada, e não só abraça a ideologia, abraça também a corrupção moral que há dentro de muitas universidades. No outro dia eu assisti um trecho curto de uma jovem num podcast, e ela estava sugerindo aos pais cristãos, às mães cristãs, que desaconselhassem os seus filhos jovens a ingressar numa universidade, porque a universidade é um ambiente terrível, cruel, é um antro de perdição, porque em algumas universidades, de acordo com algumas notícias na época ventilada, estava tendo utilização de drogas, ou até mesmo vendendo drogas. Mas sim, aquele conselho dela, na verdade, foi um conselho tão ruim que ela não deveria sugerir os jovens a sair, a não querer ingressar na universidade. Sim. No outro dia eu estava numa igreja e uma jovem também muito angustiada, porque estava numa universidade pública e se deparou com aquela realidade contrária à fé cristã. Pastor, o que eu faço? Eu continuo estudando. Jesus Cristo disse assim, Bispo André: Pai, não mais viver em nenhum espaço da sociedade, porque aquele espaço da sociedade é hostil à minha fé. É lá que eu faço a diferença. Exatamente.